No direito antigo, imagine só, discordar da mais alta corte poderia levar alguém à morte. Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das leis mais fascinantes e, olha, contra-intuitivas já criadas. Uma lei que lida com a discordância no mais alto nível. A pergunta que fica é essa: será que um estudioso, um sábio, poderia ser executado só por discordar de uma decisão? Parece chocante, não é mesmo? A resposta curta é sim, mas são os detalhes, o porquê por trás desse sim, que tornam essa lei tão intrigante. Vamos entender quem eram as peças desse quebra-cabeça. Primeiro, vamos conhecer o nosso protagonista, o chamado sábio rebelde. E olha, não se trata de qualquer pessoa que discorda. Estamos falando de um juiz, de um erudito qualificado, alguém da elite jurídica, que não só discorda, mas que vai além. Ele ativamente ensina a sua opinião contrária como se fosse a lei correta. E contra quem ele se rebelava? Contra o Sinédrio. Para a gente ter uma ideia, dá para pensar no Sinédrio como a suprema corte daquela época. Era a autoridade final, a última palavra. E as decisões deles deveriam ser lei, uma só para todo mundo. Então, por que uma lei tão severa? A primeira coisa que vem à mente é pensar em tirania, em supressão da liberdade de pensamento. Mas a verdade é bem mais complexa e tem a ver com algo fundamental para a sobrevivência de qualquer sociedade: a unidade. O objetivo principal aqui era a unidade. A lei existia para evitar o caos, sabe? Para que não existissem múltiplas versões da lei circulando ao mesmo tempo. Isso poderia simplesmente fraturar todo o sistema legal e social. A questão era, acima de tudo, preservar uma ordem jurídica única e coesa. Mas atenção, essa lei não valia para qualquer discordância, não. Para que a pena capital fosse sequer uma possibilidade, a disputa precisava girar em torno de um conceito espiritual de altíssimo risco. E esse critério todo gira em torno de um conceito chamado carete. Para quem não está familiarizado, carete é entendido como a forma mais grave de punição divina. É como se fosse um corte da alma, da sua fonte espiritual, algo bem sério. E aqui está a regra de ouro da coisa toda. O sábio rebelde só corria o risco da pena capital se a sua discordância fosse sobre um assunto que, se violado de propósito, resultaria na punição de querite, ou seja, a briga tinha que ser sobre as questões mais sérias da lei. Mas agora vem a parte mais complexa e, sinceramente, a mais genial dessa lei. Não se trata só de violações diretas, não. A lei ia muito além. Um sábio também podia ser responsabilizado se a decisão dele sobre um assunto que parecia menor criasse uma cadeia de eventos, uma reação em cadeia, que lá no final levasse a uma violação de nível queraíte. Para isso ficar mais claro, vamos a um exemplo prático. Imagina uma disputa sobre dinheiro. O sábio rebelde decide que o réu não precisa pagar, mas a Corte Suprema, o Sinédrio, discorda e diz que ele deve sim. Se o réu seguir o sábio rebelde e ficar com o dinheiro, aos olhos da lei, ele está com uma propriedade roubada, certo? Agora, se ele usar esse mesmo dinheiro para se casar, o casamento é inválido. Isso transforma qualquer relação íntima depois disso em uma ofensa gravíssima, punível por querite. De repente, uma disputa financeira virou um crime espiritual capital. Incrível! E isso não se limitava só a dinheiro, não. A mesmíssima lógica se aplicava a decisões sobre o calendário, sobre pureza ritual ou até procedimentos judiciais, como a aplicação de açoites. Tudo isso podia, por uma cadeia de consequências, levar a uma violação de carete. E essa cadeia lógica podia ir longe, viu? Um comentário antigo sobre essa lei deixa isso bem claro, dizendo que mesmo depois de uma série de até 100 consequências, se o resultado final fosse uma violação daquelas, o sábio seria o responsável. A responsabilidade era da decisão original, não importava quantos passos levasse para chegar a um problema. Então, a regra parece clara. Tudo se conecta, direta ou indiretamente, a uma violação de querite, certo? Bom, quase sempre. Pois é, até agora, a gente estabeleceu um princípio fundamental. A gravidade da discordância está totalmente ligada à gravidade da consequência. Parece uma estrutura lógica, consistente, sem furos. E é exatamente por isso que o próximo ponto é tão fascinante. Porque existe um caso, um único caso que parece quebrar completamente essa regra. Essa exceção tem a ver com tefilim. Para dar um contexto, são aquelas caixinhas de couro usadas no braço e na cabeça durante as orações que contêm trechos da Torá. Por lei, a caixinha da cabeça tem 4 compartimentos.
E aqui está a exceção. Se um sábio rebelde instruísse alguém a adicionar um quinto compartimento, ele seria responsabilizado, mesmo que essa ação não tenha nenhuma conexão, nem direta nem indireta, com uma ofensa de Querite. É a única exceção desse tipo, totalmente fora da curva. Mas por quê? A explicação dada é que este é um caso especial, uma lei transmitida pela tradição oral. Em outras palavras, é uma regra que não vem daquela estrutura lógica do efeito dominó, mas de uma tradição legal antiga, específica, passada de geração em geração e que era vista como igualmente obrigatória. Isso tudo nos leva a uma questão importante. Então, quando um erudito podia discordar sem correr esse risco todo? A lei, felizmente, tinha limites bem claros. E essa comparação aqui ilustra a distinção de um jeito brilhante. Discordâncias sobre o lulav, um ramo de palmeira usado num festival, ou sobre o shofar, o chifre de carneiro tocado no Ano Novo, não acionavam a lei. E por quê? Porque, diferente de uma decisão sobre o calendário, elas não criavam aquele efeito dominó que levava a uma violação de Querite. Elas simplesmente não fraturavam o sistema legal da mesma maneira. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande mensagem por trás dessa lei antiga e tão complexa? Fica muito claro que a lei do sábio rebelde não era sobre policiar o pensamento ou punir o debate. Aliás, o debate acadêmico era, na verdade, muito encorajado. A lei só entrava em cena no ponto crítico, naquele momento em que uma opinião dissidente deixava de ser teoria e virava uma prática, que ameaçava criar duas leis diferentes, concorrentes para o povo. E isso minava a própria fundação da ordem social. E isso tudo nos deixa com uma pergunta. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e que é tão relevante hoje quanto era naquela época. Em qualquer sistema, seja ele legal, político, social, qual é o equilíbrio certo entre a liberdade de discordar e a necessidade de unidade? É uma questão que, convenhamos, não tem resposta fácil. Obrigado por acompanhar esta análise.